Amém? Você pode aplaudir Jesus, que Ele merece. Aleluia. Deixa eu perguntar de novo, quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado então e diga: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Aleluia. Hebreus 11. Hebreus fugiu da minha Bíblia. Achei. Amém? Quantos achou? Glória a Deus. Diz assim, verso de número 1 a seguir. Diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a sua própria Sara, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhe preparou a sua cidade. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que nós sabemos, ela é viva, ela é eficaz, Pai amado, e mais uma vez eu tenho a certeza que o Senhor usará a tua palavra para falar conosco, a tua palavra para nos repreender, a tua palavra para nos exortar, a tua palavra, Pai amado, para nos ensinar, a tua palavra, Pai amado, para nos fortificar, a tua palavra para nos motivar. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós saiamos daqui não apenas muito bem informados, mas transformados, tocados pelo Senhor, certo, Pai amado? Que a tua palavra é como uma semente, e que nessa noite, todos nós que estamos aqui,
Pai amado, possamos ser terras férteis, que aonde a tua semente é depositada e gera frutos, e frutos que permanecem em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, você que está de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito de fé. Eu sei que é um assunto bastante conhecido, até mesmo comentado no nosso meio. Provavelmente, se eu perguntar para você, se você já ouviu alguma ministração sobre fé, você vai dizer: pastor, já ouvi várias. Amém, gente? Só que a gente precisa sempre estar ouvindo a respeito da fé, porque se existe algo que tem confundido as pessoas nesses dias, e eu acredito que não somente nesses dias, mas sempre confundiu muitos cristãos, é fé e pensamento positivo. Amém? Fé não é pensamento positivo, irmão. Fé é uma firme convicção, como diz a palavra. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Pastor, se eu não vejo, como é que eu tenho certeza? Isso é fé, irmão. Amém? Eu gostaria de dizer que fé é para quem é doido. Amém? Aleluia. Fé é só para os loucos. Porque se a gente falar que a gente acredita em algo que a gente não está vendo, todo mundo vai falar: você é doido da cabeça. Mas isso é fé. Até porque aqui, quem já viu a Deus? Ninguém viu a Deus. Quem é que viu Jesus Cristo andando, ensinando o sermão do monte lá de Mateus capítulo número 5, ensinando a oração de Pai Nosso em Mateus capítulo número 6, falando a respeito que a gente não deveria andar ansioso por coisa alguma, porque o Pai que está nos céus, Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas que primeiro a gente deveria buscar o reino dos céus e sua justiça. A gente não viu Jesus falando isso. Amém? A não ser através da palavra. Mas ninguém nunca viu a Deus. Nós que estamos aqui em pleno 2023 também não estávamos nascidos na época de Jesus. Então como podemos crer nele? Como podemos então aceitar a ideia que de fato ele existiu e deixou esse livro maravilhoso para nós? Por meio da fé. Amém? Glória a Deus. Quem aqui tem fé que já é um salvo no Senhor? Se a trombeta tocar, você vai subir. Levanta a mão aí, gente, que eu estou começando a ficar preocupado. Isso aqui é uma igreja. Em nome de Jesus. Pastor, como que eu posso ter certeza de uma coisa dessa, irmão? A salvação é pela fé. A palavra de Deus vai nos dizer que a salvação, ela é um dom de Deus, e que ela vem pela graça de Deus, mediante a fé. Amém? Ou seja, se eu não tenho certeza da minha salvação, preste atenção nisso, em nome de Jesus. Se eu não tenho certeza da minha salvação, é porque eu estou apoiando a minha salvação em algo menor do que a pessoa de Jesus. Amém? Se eu não tenho certeza da minha salvação, é porque eu estou apoiando a minha salvação em algo menor que Cristo, em algo menor que o sangue de Cristo. Talvez eu esteja apoiando a minha salvação em mim. E aí eu olho para mim todo torto, todo cheio de pecado, cheio de defeito, pensando um monte de besteira e falo: eu não posso ser um salvo. Mas a salvação é pela graça mediante a fé. Amém? Ou seja, se depender de mim, não vou ser salvo nunca, porque eu peco todo dia. Mas ainda bem que não depende de mim, depende de Cristo. Então Romanos capítulo número 8 vai dizer aquilo que Cristo faz nas nossas vidas. Pronto, se a salvação depende de Cristo, então eles vêm. Romanos capítulo número 8, depois você pode ler em casa e fala assim: ora, todos quanto eles chamou. Quem é que foi chamado por ele? Todos nós, senão você não estava numa igreja hoje. Se não tivesse sido chamado por Cristo, você não estava aqui, você ia estar fazendo qualquer outra coisa. Fala: todo quanto ele chamou, ele também justificou. Amém? E todo quanto ele justificou, ele também santificou. E é engraçado que Romanos 8 vai começar a falar assim: ora, quem se levantará para proclamar juízo contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica. Amém, irmão? Nada, presta atenção nisso, nada que você fizer pode te levar para o céu. Isso é um dom exclusivo de Deus. A gente, por mais bonzinho que seja, não tem a capacidade de nos salvar.
Isso é um dom exclusivo de Deus. Nós precisamos corresponder e responder a essa graça, a esse presente que nós estamos recebendo Ele nessa noite, entendendo que a salvação vem por meio de Cristo. Pastor, então eu vou viver do jeito que eu quiser, né? Porque se depende de Deus, Deus que sabe se eu vou ser salvo ou não. Não, irmão, nós devíamos ter certeza da nossa salvação. Romanos, ainda no capítulo de número 8, verso de número 16, vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso de número 17, isto é, se somos filhos, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isto é, se participamos do seu sofrimento, para que também possamos participar da sua glória. Amém? Glória a Deus. Ou seja, eu não vou viver de qualquer jeito, porque a salvação é um dom de Deus. Eu vou viver como um santo, como um salvo, porque eu reconheço que o Senhor, Ele me deu o presente, a graça, o dom da salvação. Amém? E que Ele me libertou das trevas para a luz. O velho homem já não faz mais parte da minha conduta de vida. Pastor, e o que isso tem a ver com fé? Porque isso você só consegue fazer mediante a fé, irmão. Por isso que se você não tem fé, que você é salvo, você vai continuar vivendo da maneira que você quiser. E aí um dia você vai achar que você está salvo, porque nesse dia você foi mais bonzinho. No outro dia você vai achar que você está condenado, porque nesse dia você foi um carinha mau. E não é assim que funciona. Amém? Nós só conseguimos nos mover em santificação por meio da fé que Cristo nos santifica. Nós só conseguimos, olhar para nós e falar assim: cara, meus pecados foi perdoado por meio de Cristo que nos justifica. Não é pelas minhas boas obras, mas é por um sangue que verteu na cruz. E tudo isso é por meio da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova daquilo que se espera. Isso é fé. Amém, irmão? Glória a Deus. A palavra fé significa confiança absoluta em alguém ou algo. Fé significa dar crédito. No segundo grau da palavra fé, nós temos a palavra sinônima certeza. Espera aí, se fé é confiança absoluta, por que andamos ansiosos? Quem aqui tem fé em Deus? Vou perguntar de novo. Então por que a gente anda ansioso? É uma confiança absoluta. Você já confiou em alguém? Então a gente sabe mais ou menos o que é confiar. Amém? Glória a Deus, dá um voto de confiança. Mesma coisa uma criança com uma mãe e com um pai. Ela confia tanto que se você falar vai, ela vai. Se você falar vem, ela vem. Tem criança que não vai a lugar nenhum, ou não vai com nenhuma pessoa se o pai ou a mãe falar assim, pode ir. Porque ela precisa ter alguém ali de confiança para trazer segurança para ela. Amém? E nós somos como esse tipo de criança diante do nosso Pai que está no céu. Nós temos confiança absoluta. Por isso Mateus 6 me ensina tanto quando diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai que está no céu sabe de todas as suas necessidades. Não dá para eu ficar ansioso quando eu sei que eu tenho um Pai que sabe de todas as minhas necessidades. E se eu falo, eu tenho fé nele, eu preciso ter uma confiança absoluta. Mas pastor, minha vida está de ponta cabeça, irmão. Deus é um Deus do extraordinário. Se fosse algo comum, você mesmo fazia. Amém, irmão? Deus, Ele sempre vai nos levar a um lugar onde a nossa fé, ela precisa ser apurada. A nossa fé precisa ser aprovada. Por isso que Deus não chamou Pedro para caminhar em cima da areia, mas por isso que Deus chamou Pedro para caminhar por cima das águas, para que Pedro de fato reconhecesse que ele era o Cristo. Porque em terra, em segurança, era muito fácil. Queria ver em cima da água. E eu gosto muito dessa passagem, porque Deus nunca precisou do que mais que uma palavra para fazer algo extraordinário acontecer. Se você for ler essa passagem, quando Pedro diz para ele: se tu és mesmo Jesus o Cristo, então pede para eu ir andar contigo em cima das águas. Ele não falou assim: Pedro, se encha de fé agora e venha. Não, a única coisa que ele disse foi: vem. Amém? É a mesma coisa que ele fala para mim e para você. Jesus, ele não fala muitas palavras. Às vezes você vira para ele e fala: Senhor, mas eu estou cheio de pecado. E ele só vai dizer uma palavra. Ele vai dizer: vem. Senhor, mas eu sou todo torto. E ele vai olhar para você e dizer: vem.
Estou cheio de dívida. Vem. Estou cheio de pecadinho escondido. Vem. Porque Ele só precisa de uma palavra para nos fazer chegar até Ele. Quando nós nos achegamos até Ele, Ele muda todas as coisas de lugar. Ele começa a reestruturar a nossa vida. E talvez é nesse ponto que a gente começa a ficar meio esquisito, né? Ou meio balançado, porque a gente não consegue entender o agir de Deus. Mas eu queria te lembrar de algumas poucas histórias aqui, só para fazer você pensar. Deus deu um sonho para José sobre o governo, sim ou claro? Só duas opções, sim ou claro, ter jeito de você falar não e errar, né, irmão? No nome de Jesus. Então Deus deu uma visão sobre o governo para José, em sonhos, duas vezes. Primeiro, os feixes dos irmãos se prostravam diante do feixe de trigo de José. Segundo, o sol, a luz e as estrelas também se inclinaram diante dele. E os irmãos enfurecidos então jogam José no meio de um buraco. Depois vende José como escravo para o Egito. Pega a túnica que o pai tinha dado para José, né? Pega a túnica, mancha com sangue de animal. Engraçado isso, né? Porque eles tiveram que sacrificar um animal para representar um filho que na verdade não estava morto, né? Apenas estava enganando o pai. Vamos lá. Então eles fizeram o sacrifício desse animal, mancha a túnica, dá para o pai chora a perda do filho. José vai lá para o Egito, é abençoado por Deus lá, vai trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar dá em cima dele, ele fala chuta que é macumba, vai parar na prisão, né? Na prisão ele começa a dar tão bom testemunho que ele vira cuidador dos presos. Um preso cuidando de outros presos, né? Tamanha graça de Deus sobre José. Então ele administra a prisão ali, tudo tranquilo, dá pão na hora, né? Água, chuchu, beleza. De repente tem um padeiro e um copeiro na mesma cela que José. Eles têm um sonho. José interpreta esse sonho e o sonho vem a acontecer. E quando eles estão saindo da prisão para ir exatamente fazer aquilo que o sonho foi revelado, José fala assim: lembra de mim aqui quando você chegar diante de Faraó. Mas o copeiro e o padeiro se esqueceram dele. Não lembraram de José. Só foram lembrar de José quando o Faraó teve outro sonho. Todo mundo sabe, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, né? E as magras comiam a gorda e tudo mais e tal. E depois as 7 espigas cheias e as 7 espigas vazias e da mesma forma, né? E então lembrou. Porque ninguém conseguia interpretar o sonho. De repente alguém falou: tem um cara lá na prisão que falou que ia acontecer e aconteceu mesmo. Ele está cheio de Deus. Manda chamar. E aí chama José. Particularmente falando, se sou eu e Deus me deu um sonho sobre governo, estava clara a interpretação. E primeiro eu conto para os meus irmãos e eu sou jogado num buraco, eu já ia falar: é porque eu comi demais, né? E aí estou viajando. E sou levado para uma terra distante, e de repente eu começo a me dar bem lá, e às vezes minha esperança podia acender de novo. Não, talvez eu vou governar aqui na casa desse homem, estou bem na fita. Só que aí a mulher do homem dá em cima de mim, eu chuto ela e de repente eu vou parar na prisão. Eu falo: eu acho que eu estou viajando. Talvez eu estou descrevendo você, que é movido pela circunstância. Tá bem, você fala, é promessa de Deus. Tá mal, você fala assim: será? Porque a gente lê na Bíblia e parece que José, né, contou o sonho e foi jogado num dia, no outro dia saiu do buraco, e no outro dia já estava no Potifar, no outro dia... Não, irmão, isso demorou anos. Anos e mais anos. Anos após anos, a gente olhando não consegue entender os caminhos de Deus. Mas eu acredito, e a palavra de Deus consegue me mostrar isso, que em cada detalhe a graça de Deus ainda estava sobre José. Em tudo que ele passou, o Senhor o estava preparando para que quando ele se tornasse governador no Egito, ele não se corrompesse. Amém, irmão? Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa estruturar a nossa fé. Pastor, e como que eu estruturo a minha fé, meu irmão? Se encha daquilo que te traz fé. Isso aqui me dá esperança, irmão. Quando eu olho para isso aqui e falo assim: meu Deus, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó.
E ele passou por um processo violento que pediu até a morte. Quem fala que Jó nunca reclamou é porque nunca leu o livro de Jó, tá, irmão? Em nome de Jesus, lê o livro de Jó que você vai ver que Jó reclamou num nível tão profundo que ele falou assim: que seja amaldiçoado o dia que eu nasci. Se isso não é reclamar, é o quê? Fala que seja amaldiçoado. Muito mais minha mãe tivesse me tirado da vida no vento que eu ter nascido, e agora estou vendo esse trem. Esse foi Jó dando um enxilique, viu? Vai ler o livro de Jó, ele reclamou sim. Só que até para reclamar tem a pessoa certa, ele reclamou direto na fonte. Amém? Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente reclama. Isso aqui não estava no esboço não, só estou falando. Mas o nosso problema é que a gente reclama para a gente que não pode resolver nosso problema. Esse é o nosso erro. A gente vai reclamar com um amigo que está pior que a gente. Não, irmão, se eu tiver que reclamar, reclama, vaso de Deus. Mas vai reclamar direto na fonte. Falou Deus. Ajuda eu. Amém? Louvado seja Deus. E nós vemos a vida de Jó e isso me enche de esperança, irmão. Porque Deus sim, deixou que tocasse. Deus ofendeu, né? Tudo aquilo que Jó possuía, tudo aquilo que pertencia ao controle de Jó, para revelar o coração que ele tinha. E ele questiona Deus de várias coisas, mas no final, irmão, Deus restitui a sorte de Jó. Amém? E dá tudo para ele melhor e em maior quantidade do que aquilo que ele tinha no passado. Isso é uma história de esperança. Tem gente que lê Apocalipse e fica com medo. Eu fico feliz demais, porque eu sei de todas as catástrofes que vai acontecer, mas eu sei também quem vence a guerra. Já está escrito quem vence a guerra. Então isso me enche de esperança, isso me enche de fé. E nós estamos falando só de coisas espirituais, mas a gente pode tratar em coisas pessoais aqui também. Como eu sempre gosto de perguntar, mas hoje eu não vou perguntar. Com certeza todos nós aqui temos promessas de Deus, irmão. E eu já cansei de falar isso e eu vou repetir. Se a promessa de Deus não tem como não cumprir. O Senhor vela pela tua palavra para fazer ela cumprir, está escrito. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente não sabe o que está escrito. Por isso que a gente fica desse jeito, balançando. Porque se a gente soubesse o que está escrito, nós tínhamos plena convicção. Senhor, eu posso não entender aquilo que o Senhor está fazendo, mas eu tenho plena confiança em Ti. Eu tenho fé que o Senhor que está conduzindo o meu caminho. Tem gente saindo da minha vida, tem outras entrando, mas não tem problema. Louvado seja o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu não sei o que é, mas os meus olhos verão acontecer. Pastor, mas isso se eu não ver? Aí você aprende com os heróis da fé. Fala, pela fé Abel, né? Ofereceu o sacrifício melhor do que o de Caim, tal. Aí fala do Enoque que foi arrebatado. Fala do Noé que construiu uma arca, movido por santo temor daquilo que ele nunca tinha visto. O que é que ele nunca tinha visto? Chuva. Por isso que eu estou falando, fé é para gente doida, irmão. Não é para gente normal. Porque se Deus vira para qualquer um normal das ideias e fala assim, ó, constrói um barco enorme, com essas medidas, você salvar você, sua família, um animal, né, um casal de animal de cada espécie, porque eu vou fazer chover. Você ia falar, gente me interna. Eu estou ouvindo umas vozes doidas demais. Está mandando eu construir um barco. Que doideira é essa? Chuva? Nunca nem vi. O que é chuva, voz? Chuva é água caindo do céu. Psiquiatra na hora, né? Mas não. Noé, ele tomado por santo temor, ele constrói essa arca. E por isso Noé foi chamado de justiceiro. Amém? Ele propagou justiça naquele mundo que estava perverso. E aqui eu aprendo demais. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. É a mesma coisa de Deus virar para você e dizer assim, ei, arruma suas coisas aí, pega sua mulher, pega seus filhos e vai para uma terra. Que terra, Senhor? Vou lá para Itaú, vou lá para Glória, né? Vou lá para os Estados Unidos, vou lá para o Canadá, para onde que eu vou? Aí ele fala assim, só sai andando que eu vou te mostrar. Ah, irmão, eu sinto muito. Eu acho que muitos de nós iam começar a falar assim, Deus me mostra primeiro, depois eu saio andando. E Deus ia rebater, não, sai andando que eu te mostro. Não, Senhor, mas se você me mostra pelo menos o caminho. O destino final não precisa não, sai andando aí que eu vou te guiando. Vira para a direita, para a esquerda, você vai chegar lá, fica tranquilo. Não, Senhor, assim não vai funcionar. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a chegar num estado de plena convicção que Ele é Deus e sabe o que está fazendo. Por isso que a gente desespera.
Por isso, quando eu vou conversar com algumas pessoas, e não são poucas, né? Graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Mas por isso que quando eu vou conversar com algumas pessoas, eu vejo o quão esmurecido a gente fica. Bate um problema financeiro na nossa porta, irmão, falta pouco a gente virar ateu. A gente pensa em tudo, presta atenção nisso aqui. E eu estou falando de relatos de coisas que eu também já vivi, não só de aconselhamento, mas de coisas que eu já vivi. Mas bate uma crise financeira na nossa porta, a gente pensa em 101 estratégia de fazer, e como conseguir o dinheiro, e como arrumar. A gente só não pensa assim: eu vou ajoelhar, orar para Deus e certamente Ele proverá. Isso a gente não pensa. Tem uma crise na nossa família, o marido e a mulher começam a brigar do nada assim. E eles pensam em tudo, pensam em divórcio, pensam em voltar para a casa da mamãe, né? Pensam em sair de casa, dar uma volta para esfriar a cabeça. Eles só não pensam assim: vamos calar a boca nós dois, parar de falar asneira e vamos orar. Deve ser o capeta. E aí, como eu ensinei na célula, né? Às vezes o demônio está no você, você põe a mão no você mesmo e fala: sai daqui, Satanás, que é isso? Que besteira que é essa aqui que você está pondo na minha cabeça? Verdade, irmão. Aí você repreende você mesmo. Você viu que eu sei que está começando demais, com muita picuinha, sem necessidade. Já põe a mão na sua cabeça e fala: está amarrado em nome de Jesus. Eu te repreendo, seja lá quem você for. Amém? Está vendo? Por quê? Porque o nosso nível de fé é muito raso. A gente acha que Deus pode resolver o problema de todo mundo. E detalhe, Deus através de Jesus resolveu o maior dos problemas, chamado pecado. Amém? Lembra do início da mensagem? Por meio dele nós somos santificados e nós somos justificados. Deus resolveu o maior do problema do mundo, que era o problema que ia levar eu e você para o tobogã, né? Então Deus resolve como? Enviando seu filho, morreu por nós e tudo mais. Então hoje a gente tem salvação. Se ele resolveu esse problema, irmão, você acha que uma crise financeira sua, para ele é o quê? Você acha que uma crise familiar dele, sua na verdade, para ele é o quê, irmão? Você acha que uma falta de emprego sua para ele é o quê? Isso diante de Deus não é nada. Pastor, então por que Deus não faz? Às vezes porque você não pediu. O livro de Tiago, a Bíblia é sensacional. A Bíblia tem resposta para tudo, né? O livro de Tiago diz assim: sabe por que vocês não recebem as coisas? Aí imagina alguém perguntando: por que, Tiago? Por que vocês não pedem? Aí alguém vira lá no meio da igreja do apóstolo Tiago e fala assim: mas Tiago, eu estou pedindo. Aí ele fala assim: sabe por que você não recebeu? Aí ele: por que, Tiago? Porque quando vocês pedem, vocês ainda pedem mal. Aí eu acho que alguém vira e fala: uai, Tiago, eu não recebo, por que eu não peço? E quando eu peço, eu não recebo porque eu peço mal. Então como que tem que pedir? Aí Tiago dá a dica. Fala assim: sabe por que vocês pedem mal? Porque vocês pedem para os seus próprios prazeres, para os seus próprios deleites. Irmão, Deus não, sabe, Ele não está muito interessado, sabe, em te dar os seus caprichos no mínimos detalhes. Não, muito pelo contrário. Primeiro Ele está preocupado em limpar a casca de pecado que há sobre você, santificar, te salvar. O dinheiro é só um detalhe, irmão. O conforto é só um detalhe. Pastor, isso é pecado? De jeito nenhum. Mas isso é só um capricho de Deus para você. Primeiro Ele quer tratar na sua alma, irmão. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então vamos pedir consciente, vamos pedir legal, né? Vamos aprender a orar, vamos falar: Senhor, me ensina a orar conforme a sua vontade, pelo amor de Deus. Eu preciso orar conforme a sua vontade. Senhor, o que é que você quer de mim? O que é que você quer da minha casa? O que é que você quer da minha família? Porque a gente faz promessa para Deus. Eu mesmo fiz uma promessa para Deus muito doida. Eu e minha esposa, né? Minha esposa virou para Deus quando a gente foi comprar a nossa casinha, nossa primeira casinha financiada, né? Não sabia quem que era mais quebrado, eu ou ela. Juntava os dois juntos, não dava nenhum quebrado inteiro, eram os dois mais quebrados, né? Era pior. Estava lá, recém-casados, os dois quebrados, ganhando, né, um salário convencional que cá para nós às vezes não dá para muita coisa, né? E tudo mais. Vamos financiar, irmão. Tudo deu certo para financiar. Porque Deus pôs a mão. A gente pediu com insistência, mas a gente pediu com sabedoria. Falou: essa casa, Senhor, é para te servir. Essa casa nós vai acolher gente, essa casa nós vai fazer cela, essa casa nós vai fazer o que der, Deus. Para isso que a gente quer a casa, e Deus concedeu a casa. Sabe qual foi um dos nossos problemas? Isso aqui eu conto sem maior vergonha nenhuma. Infelizmente a gente é ser humano, a gente erra. Chegou um tempo que a gente não queria mais receber ninguém.
Quer receber mais ninguém aqui não. Quer fazer esse negócio de célula aqui não, porque toda vez que faz célula só vai o Isaías. Todo mundo fala que minha casa é longe demais, vou fazer esse trem de célula aqui mais não. E aí Deus vem lembrando a gente, falando, mas você não falou que a casa, se eu desse, era para me servir, e agora você não quer servir? Não interessa se vem só uma alma, ainda assim é uma alma. Aí você fala, Senhor, me dá um carro, porque eu só tenho uma moto, carro, Deus, é para dar carona para os irmãos. O banco de trás nunca foi usado. É ou não é verdade? A gente faz umas promessas e de repente eu vejo o Senhor falando assim, não, está dentro do propósito, eu vou atender. Só que na hora da gente fazer a nossa parte, a gente fala assim, então, acabei de lavar o carro, vou dar carona para o pé sujo, não vai dar. Isso é um problema, irmão. Isso é um problema. Porque a gente precisa entrar nesse lugar de fé, onde nós temos certeza que as nossas petições alinhadas à vontade de Deus serão atendidas, mas onde também a gente tem a plena certeza que por intermédio de Cristo nós conseguiremos cumprir com a nossa parte também. A verdade é que se eu perguntar para você quantas coisas Deus já te atendeu, ainda que você foi infiel na sua palavra, você vai dizer muitas. Que você pediu e falou, se você fizer, Deus, eu faço aquilo, e Deus fez e você não fez. Pastor, e por que ele não tomou de volta? Porque ele é fiel. A palavra de Deus nos diz que ele é tão fiel que ele não pode negar a si mesmo. Então mesmo a gente sendo infiel, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode se negar. Então você quebrou o protocolo, poxa, fazer o quê? Ele não vai quebrar o dele, porque ele é Deus. Então fica tranquilo, meu irmão, que eu já estou encerrando, primeiramente, você não ficar muito nervoso. E segundo, fica tranquilo por quê? Porque se ele é Deus e ele é fiel, ele ainda zela por você. Amém? As promessas dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seja lá o que for que você ouviu anos e anos atrás, irmão, a gente aprendeu que toda promessa tem um tempo estabelecido para ser cumprido. É ou não é verdade? Toda promessa tem um tempo estabelecido para ser cumprido, mas alguém consegue me explicar quanto tempo é o tempo de Deus? Às vezes na sua cabeça o tempo já passou, mas e aí? E no tempo de Deus, será que já passou? A gente não consegue compreender o tempo de Deus. Então eu, pastor Felipe, tenho uma convicção que você pode não ter e não tem problema nenhum, mas eu tenho uma convicção comigo que a promessa de Deus continua viva. Primeiro, enquanto ele viver, então é eterno. E segundo, enquanto eu viver também, porque a promessa só morre se eu morrer. Aí, esses dias eu lancei essa convicção e me ensinaram uma coisa, a partir de Hebreus 11, por isso que eu estou trazendo essa mensagem de novo, que a gente nunca sabe tanto que a gente não possa aprender mais. É ou não é verdade? E alguém virou para mim e falou assim, mas você acha mesmo que a promessa, o único fator da promessa é a morte daquele que recebeu a promessa? Falei, creio que sim. Ele falou assim, então como que você me explica todos esses heróis da fé de Hebreus capítulo número 11 que morreram sem ver a promessa, mas a promessa se cumpriu mesmo após a morte deles? Falei, verdade. Aí você tem um ponto. Vou nem tentar discutir, deixa eu refletir. Amém, irmão? Sabe por quê? Aqui eu entro no ponto chave e final da nossa mensagem. Porque Deus nunca te pediu nada demais. Tudo que Deus te peça é tenha fé. Mesmo que você não veja, morra crendo. Amém? Mesmo que você não sinta, porque hoje em dia a gente tem um defeito na igreja, que a igreja sente muita coisa, né? Eu estou sentindo, né? Estou sentindo aqui de falar, estou sentindo de orar, estou sentindo de perdoar. O problema é quando não sente, né? Mas é um tal de sentimento, irmão. Sentimento não faz parte da fé. O que faz parte da fé, pastor? Uma firme convicção. Ele falou, mas você já está morrendo, não interessa, meus filhos vão ver acontecer. E se eles morrer, os filhos deles vão ver acontecer. E se os filhos dele também morrer, os filhos dos filhos vão ver acontecer. Mas uma coisa é certa, aquele que prometeu é fiel para fazer cumprir. Tudo que Deus te pede é continue crendo, continue, sabe, irmão, sei lá, cara, se movendo como se você já tivesse alcançado. Esse é o ponto.
Lembra que eu falei da salvação? Só tem como você caminhar como um salvo. Só tem como você caminhar em santidade se você já entender o que Ele fez por você, irmão. Isso é por meio da fé. E eu já falei isso aqui outras vezes. Eu quero motivar você de novo, irmão. Ano de 2023 ainda não acabou. Não joga a toalha não. Você tem promessa de Deus, sua vida para esse ano é para esse ano e ponto, acabou. Pode ser 31 de dezembro às 23h59. Se Deus falou que vai fazer, Ele abre a janela dos céus e faz. Quando você chega em casa, fala: que benção que é essa aqui? Deus fala: eu falei que eu ia fazer esse ano. Amém? Louvado seja Deus. Então presta atenção nisso aqui, irmão. Em nome de Jesus, por que você não começa a caminhar como se você já tivesse alcançado ou recebido? É a salvação de alguém de sua casa? É, pastor, não é convertido. Não interessa, irmão. Chega lá, dá paz do Senhor para ele. A gente não pensa nisso porque é loucura demais. Isso não é loucura, irmão, isso é fé. Amém? Os nossos antepassados usavam muito isso e hoje parece que a gente não usa. Hoje a gente ficou bobo. Mas eu lembro de várias mães contar o testemunho lá na igreja do Lourdes, né? Lá em Formiga, igreja que o pastor Demi pastoreou quando eu era criança. Eu lembro de várias mães falar assim: toda vez que meu filho saía, eu ia lá e ungia o travesseiro dele e punha a mão e falava: isso aqui vai te servir. E fazia isso por anos, e um dia estava lá o filho servindo o Senhor. Hoje a gente não faz nada. Hoje a gente pega, né, nosso pensamento positivo e fala assim: não, ele está melhorando, Jesus está fazendo a obra. Aí a pessoa vai lá e descampa e fala: Jesus não estava fazendo a obra. Isso é pensamento positivo, irmão. A fé, ela pensa da seguinte maneira: o cara está bem, você fala: Jesus está fazendo a obra. O cara está mal, você fala: Jesus está fazendo a obra, né? O cara desviou de vez e você fala: Jesus está fazendo a obra. Quem não vem por amor vai vir pela dor, mas Jesus está fazendo a obra. Uma hora ele vai pegar esse carinha aí. Isso é fé. Tá bem? Tô confiante. Tá mal? Tô mais confiante ainda. Por quê? Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que são sábias. Quando a gente está entendendo tudo, está tudo no nosso controle, Jesus fala assim: vou ter que mexer nesse negócio. Ele está confiando por aquilo que ele está vendo. Tomé, porque você tocou nas minhas feridas, você crê. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Amém, irmão? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Irmão, você pode não estar vendo, mas se você crê, você é um bem-aventurado do Senhor. Aleluia. Ai meu Deus, essa palavra me empolga. E por que me empolga? Porque ela é cheia de Bíblia. Eu falo, a Bíblia me motiva, irmão. Em nome de Jesus. Mateus capítulo número 9, verso número 28. Os cegos chegam até Jesus. Fala assim: mestre, nós precisamos ser curados. Isso aqui me ensina demais. Jesus vira para os cegos e fala assim: vocês creem que eu posso fazer isso? Gente, Jesus podia, mas não dependia de Jesus, porque Jesus tinha poder. Agora ele fala assim: mas vocês creem mesmo? Vocês têm plena convicção, lembrando daquilo que é fé, em nome de Jesus, amém? Lembrando daquilo que é fé, confiança absoluta. Vocês têm plena confiança que eu posso fazer isso? Eles falaram: sim. Então seja feito conforme a sua fé. Puf, os olhos dos caras abriu. A questão é: se Jesus estivesse assentado aqui na quina desse altar, assentado, né, de braços abertos. Eu sempre imagino Jesus assim, de braços abertos, porque ele recebia todo mundo, né, irmão? Até quem não merecia muito, tipo eu. Aí ele recebe assim mesmo, né? E aí eu imagino Jesus sentado aqui de braços abertos. E aí você chega e fala assim: Jesus, estou precisando de um negócio. E aí ele fala assim: você crê mesmo que eu posso fazer isso? Aí a gente fala assim: eu creio, Jesus, você é todo poderoso. Aí ele fala assim: então tá tudo bem, vai ser conforme a sua fé. Ele te joga batata quente de novo. E aí? Vai ser conforme a sua fé. E sabe, irmão, porque que essa palavra me motiva? Porque aqui nessa terra é o único lugar que a gente vai precisar usar a fé. Já parou para pensar nisso? Que a gente tem o direito, e tem mais é que ser doido mesmo. Primeiro, nós temos o direito de ser doido, e nós temos que usar essa loucura. Para quê? Para crer, para ter fé. Porque no céu não vai ter graça. No céu você vai usar a fé para quê? Fala para mim, para que você vai usar a fé no céu, irmão? No céu você não vai precisar de fé. Vai precisar de fé até você entrar lá. Dali para dentro, irmão, é só glória.
É Deus com o seu tabernáculo no meio dos homens, Deus assentado, iluminando toda a cidade. A gente não vai precisar de sol, Jesus vai estar lá também, né? E vai ser tudo lindo, não vai ter choro, não vai ter nada, vai ser tudo bom. E você vai falar assim: eu creio nisso. Não, irmão, você não vai precisar crer em mais nada. Então tem que ser aqui. Por isso que eu dou glória a Deus às vezes quando a gente passa uns problemas. Credo, pastor, Deus me livre, dá glória a Deus pelos problemas. Dá, irmão, é mais uma oportunidade da nossa fé entrar em jogo e falar assim: meu Deus, que problemão, glória a Deus, que agora que esse problema vai ver o tamanho do meu Deus. E vai ver que não é qualquer tipo de coisa que faz a minha fé balançar. É agora que eu vou pôr minha fé em jogo. É agora que eu vou ter a plena convicção que o Senhor, Ele não vai fazer, Ele já fez, eu só preciso tomar posse disso. Amém? Glória a Deus. Vocês estão empolgados igual eu estou? Em nome de Jesus, vocês estão vivos, né? Vocês estão... Meu Deus, o mesmo Deus está aqui comigo, é o mesmo que está aí embaixo. Não é possível, será que eu vou ter que descer, né? Para a gente entrar no mesmo clima, no mesmo... Porque isso me deixa doido, irmão. Quando esse tipo de coisa acontece, quando esse tipo de palavra vem para a minha vida. Que tipo de palavra? Filipe, você não precisa ver, você precisa ter fé. É o que você precisa. Como, pastor? Irmão, está cheio de história, vai ler. Nós acabamos de ler sobre Abraão, um cara velho, já avançado de idade. Sara também era velha, e pior, estéril. Velha e estéril, duas combinações que você olha para a pessoa e fala: já não vale para mais nada, né? E aí Deus olha para aquilo lá e fala assim: vai ser gerado um filho. Abraão acredita. Sara dá uma risada, não sei se vocês lembram, né? Sara dá uma risadinha de fundo e pensa assim: sinal que Sara ouviu que Deus estava falando com Abraão. Detalhe, estava espionando, né? Dá uma risadinha, mas Deus falou assim: vocês vão ver se não vai acontecer o negócio. Só que aí novamente eles passam por um tempo. Por que passa por um tempo? Deus não pode fazer na hora? Pode, mas Ele quer ver até onde você aguenta. Até onde vai sua fé. Até onde vai sua fé? Deixa eu te perguntar uma coisa, agora a gente encerra de verdade, em nome de Jesus, 8h40. Eu quero que você lembre, se você conseguir, qual que foi, pelo menos umas 5 coisas que você costumava pedir para Deus todos os dias, você não recebeu e você hoje não pede mais. Lembra de 5? Coisas que você pedia para Deus todos os dias, incansavelmente, que você falava: eu tenho fé que eu vou receber, eu tenho fé que eu vou receber, eu tenho fé que eu vou receber, e hoje você já não pede mais. Lembra de pelo menos 5, que eu acredito que você tem mais. Mas só 5 já dá para a gente começar a brincadeira. E aí eu quero te perguntar: você parou de pedir por quê? O que foi que mudou? Será que foi o Deus que fez a promessa que mudou? Ou será que foi você? Eu vou deixar essa palavra ecoando no nosso coração. E eu quero que essa palavra ecoe no seu coração nessa noite. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Amém, irmão? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar aí, em nome de Jesus. Pastor, o que nós vamos fazer? Pôr a fé em prática, irmão. Deixa eu te ensinar algo que na verdade não sou eu que estou te ensinando, é a palavra de Deus. Apóstolo Tiago novamente, irmão, se eu pudesse eu fazia parte da igreja de Tiago, mas o apóstolo Tiago novamente ele vira e diz assim: olha, deixa eu ensinar um negócio para vocês sobre a fé. A fé sem obra ela é? A fé sem obra ela é? Aí Tiago fala assim: você fala para mim que você tem fé, e eu falo para você que eu tenho obras. Aí se você fala para mim que você tem fé, eu falo: me mostra as suas obras. Por que, Tiago, você faz uma dessa? Porque a fé sem obra é morta. Então me mostra as suas obras. As obras são uma testificação de fé. Amém, irmão? As obras é uma testificação de fé. Pense nisso. Por isso eu digo para você: se a fé é a firme convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam, eu preciso trabalhar em cima disso. Pastor, e como que eu alinho fé e obras quando eu não estou vendo, quando ainda não aconteceu? Eu já te ensinei. É nessa hora que você chega no parente descrente e
dando a paz do Senhor para ele. É nessa hora que você chega no seu local de serviço, e em vez de você falar que seu chefe é rabugento, não presta para nada, que não sei o que, é nessa hora que você chega no seu local de serviço e fala assim: eu tenho o melhor patrão do mundo, ninguém tem um igual ao meu, esse cara é top. Pastor, mas na ironia, vai na ironia mesmo, irmão, vai exercitando. Uma hora você fala do fundo do coração, mas a gente precisa começar a se movimentar como se a gente já tivesse recebido. Eu lembro de uma coisinha que a Vitória fez uma vez, que foi o seguinte: ela entrou dentro da casa, pôs a mão na parede da casa e falou assim: essa é nossa. Falei: é mesmo, ó, já me vejo até sentando no sofá aqui. Já vejo eu entrando com os pés sujos, te matando de raiva porque você acabou de passar pano. A gente já foi como se a gente estivesse lá, irmão, né? Em nome de Jesus, já previ até as brigas. Louvado seja Deus, porque é isso que a gente precisa fazer, se movimentar como se a gente já tivesse alcançado. Está com um problema em casa, irmão, chega lá hoje em nome de Jesus. Após esse culto, chega lá hoje na porta da sua casa, estende os seus mãozão para o céu, porque, pelo amor de Deus, vocês precisam estar comigo nisso aqui. Estende seu mãozão e fala assim: haverá paz nesse lar. Por quê, pastor? Porque eu cheguei? Não, porque o Espírito Santo chegou com você, irmão, e Ele traz para nós a paz que excede todo entendimento. Pelo amor de Deus, vamos orar, senão eu vou continuar falando. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, quero apresentar um pedido de oração. Apresenta para Deus, irmão. Em nome de Jesus. Fala com Ele agora, mas fala com fé. Amém? Fala com fé. A gente acostumou, pode ir apresentando para Deus, só vai prestando atenção no que eu estou falando e vai orando já, em nome de Jesus, para adiantar. Mas a gente acostumou a falar assim: não, o pastor vai fazer uma oração poderosa. Não existe oração poderosa. O pastor vai fazer uma oração forte. Não existe oração forte, irmão. Existe um Deus todo poderoso que responde a oração. Existe um Deus forte que responde a oração. É Ele que faz, é Ele que acontece. A oração pode ser a mais simples que for, e Ele até prefere a simples, de verdade. As sinceras, simples, sinceras. Isso é uma oração forte, porque o que torna uma oração forte é o Deus forte que responde a oração. Então apresente sua causa para Ele. Não sei quem é você, o que você está passando, o que você precisa. Não sei como você adentrou as portas da igreja nesse dia, talvez cansado, talvez desanimado, talvez como último recurso, uma última esperança. Vou lá para ver o que dá, e se Deus falar comigo, amém. Deus não falando, vou querer saber mais desse negócio. Irmão, Ele está falando, Ele está dizendo: aí, se posiciona, tenha fé, tenha uma confiança, sabe, plena, convicta, acredite, eu estou fazendo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento todos os pedidos que estão sendo colocados diante do Senhor agora. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor possa tocar em cada família que está aqui representada. Leva paz para esses lares, meu Deus. Pai amado, se porventura há algo maligno, que possa, em nome de Jesus, se retirar dessa casa. Porventura, Pai amado, há alguma brecha aberta também, sonda esse coração, começa a limpar ele agora. Começa a fechar, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor, Espírito Santo, que habita em nós. É através, Pai amado, do Espírito Santo que nós temos autoridade. E, Pai amado, nós te pedimos, venha aumentar a nossa fé. Assim como aquele pai que estava com um filho endemoniado disse: Pai amado, nós queremos dizer: Senhor, nos ajude na nossa falta de fé. Eu sei que falando desse altar sobre a fé parece ser tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito bonito. Mas quantas vezes, Pai amado, eu mesmo já duvidei de algumas coisas que o Senhor falou. Quantas vezes, Pai amado, eu mesmo, por causa do tempo, já disse: isso não é mais o que o Senhor tem para mim. Mas ainda bem, Pai amado, que a sua palavra, ela vem para nos avivar, ela vem para nos lembrar que nós precisamos continuar caminhando com fé. E, Pai amado, não importa quanto tempo leva, nós continuaremos crendo. Não importa, Pai amado, o que tenhamos que passar, o que vai acontecer, nós continuaremos crendo. Nós podemos não compreender os seus caminhos, meu Deus,
Mas isso não importa, porque nós sabemos, Pai amado, que todos os seus caminhos, Jesus, tudo aquilo que você faz, nos leva à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, como diz em Romanos 12. E assim nós te entregamos toda a nossa ansiedade, nós te entregamos todos os nossos projetos, nós te entregamos todos os nossos sonhos, nós te entregamos as nossas casas, os nossos familiares, Pai amado, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós entregamos para o Senhor, porque nós não sabemos cuidar disso direito, Pai amado. Nós precisamos que o Senhor cuide de nós e cuide de tudo que nós possuímos, até porque, Pai amado, tudo veio de Ti, tudo é para Ti, tudo tornará para Ti. Capacita os meus irmãos. Se porventura, Pai amado, tem alguém aqui já com dúvida, com a fé abalada, eu quero te pedir, Pai amado, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Se você recebe essa palavra, dá um aplauso para Jesus aí. Aleluia, louvado seja Deus. Espero do fundo do meu coração